Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Arlene Gonçalves Correia. A Arlene é professora titular do Departamento de Química da UFSCar e diretora do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável. Na semana passada, inclusive, a gente conheceu um pouquinho da pesquisa da professora Arlene no Clique Ciência, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de saber muito mais sobre química verde, química sustentável e outros assuntos. Arlene, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, uma ótima oportunidade para poder conversar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui na UFSCar. Eu tenho a impressão que, pelo menos no ambiente acadêmico, a gente ouve falar cada vez mais sobre química verde. Mas antes da gente comentar esse aspecto, eu acho importante a gente apresentar o que é, em linhas gerais, a química verde, quais são os seus principais objetivos, inclusive quais são os princípios da atuação em química verde. Eu acho que antes de falar exatamente o que é a química verde, a gente tinha que colocar o contexto como ela surgiu. Porque a química, como todos nós sabemos, né, ela está presente no nosso dia a dia desde que o mundo é mundo. Né? A química faz parte do nosso dia a dia na alimentação, na higiene, na saúde, em tudo que a gente faz tem química. Mas, infelizmente, por causa de, historicamente, algumas faces da química se sobressaíram, principalmente aquela ligada à poluição, aquela ligada a acidentes ambientais. Então, esse lado não tão bom para a humanidade passou a ser muito latente. E então, no final da década de 90, se percebeu que a gente precisava de um movimento que mudasse essa visão da química. Isso, então, surgiu com a química verde. Então, pela necessidade de não só mudar a forma como a química é vista, mas também como ela atua dentro da sociedade. Mostrar que, como ela sempre teve esse lado bom, mas torná-lo mais evidente. Então, a química verde é um movimento que faz com que a gente, agora químicos, né, e outros profissionais que atuam nessa área, passem a atuar também de uma forma mais responsável com relação à sustentabilidade, com relação ao meio ambiente. Então, esse movimento está fazendo agora mais ou menos 25 anos. Hoje ele se tornou uma área de pesquisa, na verdade, né, uma área dentro da química e dentro de áreas afins, porque ele atinge também engenharias, área de farmácia, né, ele saiu somente do âmbito da química e se expandiu. E o que a gente, então, que trabalha nessa área pretende é tornar todos os processos químicos que sempre existiram mais ambientalmente corretos. Então, para isso, a gente tem uma série de princípios, digamos assim, ou de metodologias que a gente pode seguir para adquirir né, para conseguir atingir esses objetivos. Por exemplo, seria algo como, de repente, você faz uma certa síntese que antigamente gerava um certo resíduo, que esse resíduo pode ser tóxico, poluidor, etc. Seria, então, encontrar novas rotas de fazer síntese de diferentes materiais ou reações que não gerem esses resíduos e que possam, muitas vezes, também ter até uma economia de energia também. Se pensa nisso também, quando se fala nessa sustentabilidade, que as reações também consumam menos energia? Sim, a gente tem os princípios, né, são conhecidos os 12 princípios da química verde. Dentro desses princípios, vários desses pontos que você citou, Adilson, estão lá. Então, a questão de resíduos ela é fundamental. Então, o objetivo é zerar resíduo. Só que isso é uma questão hipotética, né? Porque para a gente viver, todos nós geramos resíduos. A gente não consegue ter resíduos zero. Isso seria o ideal. Mas minimizar. Então, a palavra-chave dentro do que a gente sempre usa muito é minimizar resíduo, minimizar o gasto energético, minimizar subprodutos, minimizar custos, que é o que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Hoje, toda a sociedade deveria pensar desse jeito, né? A gente às vezes fala assim, não, mas é só a química. Não, todo ser humano que é nesse planeta hoje deveria pensar nisso, e minimizar resíduo dentro de casa, dentro do nosso trabalho e dentro do laboratório. Né? Isso é uma regra que, como eu falei, extrapolou o ambiente da química. Mas dentro do laboratório, então, especificamente, a gente faz isso. Então, a gente planeja novas reações que sejam, que gerem menos resíduo. Dos conceitos é a economia atômica. Economia atômica é o seguinte, você parte de reagentes e leva a produto, e se você tiver 100% de economia atômica, você gera zero de resíduo.
como eu falei, isso é uma situação ideal, nem sempre a gente consegue, mas em alguns casos sim. Mas se a gente não tiver 100% de economia atômica, se tiver 95%, 99%, já está próximo do ideal. Então é isso que a gente faz. Com relação à energia, a gente também tem tentado buscar energias alternativas. Então, por exemplo, ao invés de eu deixar um processo, uma reação que dura 24 horas com aquecimento elétrico, se eu puder fazer isso com aquecimento solar, usar o sol como energia, eu vou ter um gasto quase nulo, né, de consumo de energia. Então, pensando nisso, de usar a luz como alternativa, uma área que se desenvolveu muito nos últimos tempos é a área de fotoquímica, ou fotocatálise, né, usando a luz, pode ser luz solar, pode ser uma luz de LED, uma luz que gaste pouca energia para promover reações químicas. Então, dessa forma, a gente deixa de, por exemplo, ter uma reação que durasse 24 horas com aquecimento convencional, você pode fazer em meia hora usando luz, por exemplo. E essa impressão de que a área vem se fortalecendo, de que se fala cada vez mais nisso, eu queria que você comentasse se isso é real e também qual é o lugar do Brasil nesse movimento da Química Verde. Como que a Química Verde está se desenvolvendo no país e particularmente aqui na UFSCar também? Como eu falei, né, a Química Verde, ou a sustentabilidade, ela passou a ser uma obrigação. Né? Não é mais uma escolha. Não existe essa opção. Né? Todos nós, dentro do planeta, temos que fazer isso, especificamente quem trabalha com química, tem que fazer, não tem mais opção. Então, eu diria assim, que no país, né, no Brasil, isso não é uma opção de linha de pesquisa, e sim uma obrigação de todos. Obviamente, existe uma fase de convencimento, porque alguns profissionais que a vida inteira trabalharam daquele jeito mais tradicional tendem a resistir, a mudar o seu comportamento. Então, a gente ainda vê dentro do nosso país pessoas que resistem um pouco a mudar a sua filosofia de trabalho, como também acontece na própria sociedade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Mas a pressão existe, as agências de fomento cobram. Então, para vocês terem uma ideia, os últimos editais que saíram no CNPq, na CAPES, na FAPESP, na FINEP, já embutiram exigências de sustentabilidade nos projetos. Então, para você aprovar um projeto hoje, se você não tocar na questão da sustentabilidade, dificilmente o projeto vai ser aprovado. Então, a exigência vem e a gente tem que fazer. Existem grupos que começaram um pouco antes, né? Então, no nosso caso especificamente, a gente tem há mais de 10 anos já trabalhado nessa área. O primeiro movimento que a gente fez aqui na UFSCar, especificamente para difundir a área de Química Verde, foi em 2006. Então, fazem 11 anos que a gente começou efetivamente com essa área, com o nome Química Verde, né? Então, desde 2006, a gente tem tido cursos e depois projetos aprovados nessa área. Mas, em 1998, foi a primeira vez que a FAPESP lançou um edital já voltado para resíduos. Então, em 98, a FAPESP tinha um projeto de infraestrutura e a gente aprovou aqui na UFSCar o primeiro projeto, né, nessa área para cuidar dos resíduos. E naquela época a UFSCar não tinha o que nós temos hoje, que é a Unidade de Gestão de Resíduos, a UGR. A UGR foi fundada nesse projeto de infraestrutura em 1998, 99. Então, há mais de 20 anos que a gente já estava preocupado com a questão do resíduo, com a questão do que a gente estava fazendo no laboratório e depois a destinação final daquilo, correta, né? Então, isso foi em 98, 99, que teve o projeto, foi aprovado, a gente instalou, né, dentro desse projeto, conseguiu, junto com a administração da UFSCar, instalar o GR, montar o GR, e hoje nós temos um controle de resíduos aqui na UFSCar que funciona. E isso vem, então, de 20 anos, né, no mínimo. Não é, nada dessas coisas acontece de um dia para outro, né? Mas o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, ele é mais recente, ele foi inaugurado, iniciou as atividades aí no começo do ano passado, 2016, e ele tem uma especificidade que é essa relação desde a sua gênese com a indústria, no caso com a empresa farmacêutica, a GSK. Então eu queria que você
apresentasse uma primeira apresentação do centro, dos seus objetivos, das suas atividades, mas também como se dá essa relação com a GSK. Então, a GlaxoSmithKline, que é a GSK, é uma indústria farmacêutica, que é internacional, é a sede na Inglaterra. E, na verdade, assim, essa cobrança toda, né, e a exigência de que os processos químicos, sim, fossem mais sustentáveis, começou muito dentro da indústria farmacêutica, não nos laboratórios de química. Porque a indústria farmacêutica é uma das que mais polui se você comparar a quantidade de produto formado no processo que é feito. Então, se a gente pensar em termos de toneladas de fármacos produzidos / resíduos, essa proporção é a pior que existe. A indústria que a gente pensa que é mais poluente, assim, que você fala, onde você acha que tem mais poluição no Brasil? Todo mundo lembra Cubatão, por exemplo, por causa das petroquímicas. E não, a indústria petroquímica, por exemplo, ela relativamente polui menos. Pela quantidade de produto que eles geram, ano, / resíduos, essa razão lá é baixa. Então, a petroquímica, que é a indústria mais pesada, que a gente imagina que é a mais poluente, quando comparado com o resíduo gerado, é a que menos polui. E a indústria farmacêutica, não. Por quê? O material né, o princípio ativo dos medicamentos, ele é extremamente complicado de ser feito, é um processo custoso, difícil, e o rendimento nem sempre é alto, então por isso gera muito resíduo. São moléculas muito mais complexas, né, do que quando a gente pensa o que se produz na indústria petroquímica. Sim, exatamente. Então aí surge essa dificuldade, né? Exatamente. Então, como são produtos que têm um valor agregado alto, é uma indústria também que tem uma série de especificações. Mas foi por isso, então, que a indústria farmacêutica passou a ser cobrada, né? Vocês têm que melhorar o processo. Então, a química sustentável veio especificamente dessa cobrança da indústria farmacêutica, e foi ela que passou a financiar o desenvolvimento de métodos mais verdes. Então, é por isso que tem a GSK dentro do nosso centro. Por quê? A FAPESP, então, fez um convênio com a GSK, e a GSK, então, entrou com 50% do financiamento do centro e a FAPESP com os outros 50%. Esse é um novo modelo, foi o primeiro, na verdade, um dos primeiros centros de pesquisa que a FAPESP passou a financiar com colaboração direta da iniciativa privada. Esse é um modelo que parece que está dando certo, porque a FAPESP acabou de lançar outros editais, por exemplo, agora tem um da Shell para energias renováveis. Então, é um modelo que é extremamente interessante, mesmo porque a verba que a gente tem do governo para pesquisa está cada dia mais difícil de conseguir, por causa da crise econômica, etc. Então, se a iniciativa privada consegue passar a colaborar, né, e financiar pesquisa básica, é extremamente importante. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Exatamente no caso do seu projeto, desse centro, você não está desenvolvendo um produto específico para a GSK, você está desenvolvendo pesquisa básica que vai futuramente gerar tecnologias e avanços. Acho que isso seria bem interessante de dar uma comentada, professora Helene. Eventualmente gera processos, claro, né? Isso é uma coisa assim, porque a pesquisa básica, ela eventualmente gera processo tecnológico, mas não existe essa cobrança direta, né? Não é o objetivo principal. Sim. Isso que eu acho extremamente interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, você trabalha com uma indústria farmacêutica, então você tem que fazer medicamento? Não. Por quê? Porque a GSK é extremamente eficiente nisso. A gente nunca vai competir com eles. Exatamente. Eles são muito bons nisso. Então, o financiamento para o centro não é para fazer medicamento. O financiamento para o centro é para fazer pesquisa básica e principalmente difusão de conhecimento. Dos pontos que mais eles enfatizaram no nosso projeto era difusão de ciência, que é o que vocês fazem maravilhosamente bem aqui. A gente tem uma carência enorme, né, na população brasileira de conhecimento de todas as áreas, incluindo conhecimento científico. Então, você conseguir falar com o público leigo sobre aquilo que a gente está fazendo aqui dentro da universidade de uma forma
mais ampla possível, é espetacular. E isso é um dos pontos principais dentro do nosso centro, é a difusão de ciência. Porque muitas vezes associa química sempre com coisa ruim, não é verdade? Essa é a visão que a pessoa tem. Aquilo que você está tomando tem química, etc. Você põe química no cabelo, seja lá o que for. Então, fica com a sensação que a química só faz coisas ruins, coisas que não são boas, né? Que eu acho que é um ponto muito importante de mostrar que, justamente ao estudar a química profundamente, etc., você vai conseguir desenvolver processos que são muitas vezes ajudam a melhorar a vida das pessoas. Isso, exatamente. É essa questão que eu estava falando no início, né, de como surgiu a necessidade de pesquisar em química verde. Uma delas era justamente essa visão ruim que a população em geral tem da química. E sem química a gente não vive. E eu sempre dou muita risada quando eu pego algum produto que está escrito assim, química, produto natural, não tem química. Se é um produto natural, é químico, né? E se não tiver química, não existe, é vácuo. Exatamente. E uma outra discussão bastante presente, particularmente nessa semana que a gente teve aí o anúncio da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, toda a discussão muito presente aqui no Brasil também sobre retrocessos na legislação ambiental, e os argumentos por trás muitas vezes colocam uma aparente dicotomia entre sustentabilidade de um lado e o desenvolvimento econômico de outro. Como que você avalia essa questão? É uma falsa questão? Sustentabilidade e desenvolvimento econômico necessariamente têm que estar desvinculados ou é o contrário? É o contrário. Eu acho que se não tiver sustentabilidade, não vai ter desenvolvimento econômico e muito menos esse planeta tem futuro. Assim, a sustentabilidade, como o próprio nome diz, ele sustenta a economia. O que a gente tem hoje é a economia sustentável. Não existe como separar isso. E está mais que provado que o mau uso do planeta, das fontes de energia, do meio ambiente, tem causado o aquecimento global. Né? Toda a comunidade científica tem provas cabais sobre isso. Então, essa visão de que se a gente for cuidar do meio ambiente, a gente para de crescer. Muito pelo contrário, eu acho que se não cuidar, a gente vai acabar com o planeta mesmo, e a gente não cresce mesmo, porque não vai ter mais fonte para continuar a vida, né? Então, isso, essa economia sustentável que a gente estava falando, se baseia exatamente nisso, de usar bem os recursos naturais, de você tratar do meio ambiente para você ter um futuro, né? Não tem como não fazer isso. E acho que é uma forma errada, muito errada, de quem pensa que desenvolvimento econômico está desvinculado do meio ambiente. Isso não de forma alguma existe. A gente volta justamente àquela questão da falta do conhecimento sobre a ciência, que muitas vezes esse processo, né, que no início ele pode custar mais caro, exatamente, quando você substitui uma tecnologia que você já faz há tempo, aquela tecnologia já barateou. Quando você vai implantar algo novo, ele tem que ter investimento em pesquisa básica, tem que ter desenvolvimento. Então, naquele primeiro momento, aquilo pode custar mais caro, mas ao longo prazo, os ganhos, não somente econômicos, mas sociais, ambientais, de saúde, etc., superam todos isso. Então, essa visão mais holística do conhecimento, do desenvolvimento, está faltando muito, não só para a população e principalmente para os políticos. Nesse caso, tomadores de decisão. Os tomadores de decisão que fazem isso. Mas a gente só consegue isso disseminando esse conhecimento, né, para que as pessoas incorporem isso na sua visão de mundo. Um outro aspecto importante da Química Verde, você já falou um pouco da difusão, é todo o aspecto de educação. Então, queria que você apresentasse esse também, e particularmente a formação no sentido da formação de novos profissionais na área. Os cursos de graduação, eles já sofrem transformações por conta de toda essa reflexão do movimento da Química Verde? A questão da difusão e educação, como eu falei, é dos pontos bastante importantes dentro da nossa atividade, mas isso faz parte já também da atividade de professor na universidade, né? A gente faz isso sempre. E o que a gente tem tentado, especificamente agora com o centro, é influenciar, num dos pontos, nos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, por exemplo, no nosso curso de graduação aqui da UFSCar, no curso de licenciatura em Química, nós já temos uma disciplina obrigatória, que é da grade curricular, que é a Química Verde. Essa disciplina também é optativa para os bacharelados, o curso de bacharelado. E na pós-graduação a gente tem oferecido mini cursos nessa área. Por exemplo, agora em outubro,
A doutora Alice Nedon, que é a vice-diretora do nosso centro, que pertence à GSK na Inglaterra, ela vem para dar um mini curso de Química Verde aqui para os nossos alunos da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Química, que também é aberto a outros profissionais. Então, através de cursos dentro clássicos ou mini cursos, a gente tem procurado fazer essa difusão do conceito mesmo. Mas, como a gente próprio está falando, a população leiga, a população fora da universidade é que é mais carente de informação, né? Então, a gente tem tentado atuar em escolas públicas. Por exemplo, no mês passado, a professora Lúcia Mascaro, que é a nossa coordenadora de difusão, ela ofereceu cursos de reciclagem de material nas escolas, em algumas escolas públicas de São Carlos e de Ibaté, que é a cidade aqui vizinha a São Carlos. E isso para alunos do ensino médio. Então, a gente tem que atingir essa população, né? Fazer a difusão do conhecimento fora das portas da universidade. Isso que eu acho que é bastante importante, né, dentro desses projetos. A gente tem só mais alguns minutos. Eu queria aproveitar para apresentar brevemente uma outra linha de trabalho sua, daí no caso, né, paralela aí ao centro, que é a questão de desenvolvimento de fármacos. A gente falou antes que no caso do centro não era especificamente o desenvolvimento de fármacos, mas com uma especificidade também que é o desenvolvimento de fármacos para doenças que são tradicionalmente negligenciadas. Então, a gente tem aí uns 2 minutinhos. Se você puder falar um pouco também dessa pesquisa. Na verdade, a GSK tem também uma influência nessa história, né? Porque antes do nosso centro, a gente teve um projeto que foi também financiado pela FAPESP e pela GSK, aí especificamente para desenvolvimento de fármacos para doenças tropicais, como doença de Chagas, leishmaniose, malária. E essas doenças, por que elas são chamadas de negligenciadas? Porque elas são doenças que são específicas de países em desenvolvimento. América do Sul, América Latina ou África, e como por causa disso, não interessa ou não tem a devida atenção das grandes indústrias farmacêuticas. Mas a GSK, por exemplo, financiou esse projeto, que era um projeto meu, não fazia parte do centro de pesquisa, mas que a GSK tem esse olhar também, de financiar pesquisa na área de doenças negligenciadas que atingem países em desenvolvimento, ou países pobres, na verdade. Então, dentro desses projetos, o que a gente procura fazer é achar medicamentos ou candidatos a medicamentos que possam influenciar na via na vida dos parasitas que causam essas doenças tropicais. Então, por exemplo, a doença de Chagas ela é causada por um parasita que se chama Trypanosoma cruzi e tem 110 anos, 120 anos quase que ela foi descoberta e não tem um medicamento. Nenhum medicamento que cure doença de Chagas. Então, esse é um das doenças que a gente diz que é negligenciada e que a gente está procurando, então, achar compostos que possam, então, eventualmente se tornar um medicamento para tratamento efetivo dessa doença. A gente vai ter que voltar em outro Paideia aqui para falar especificamente dessas pesquisas. Eu queria agradecer demais, foi um prazer e muito rica a nossa conversa aqui hoje no Paideia, Lene. Eu que agradeço. Parabéns para vocês pela iniciativa. Eu acho que é o caminho que a gente tem de desenvolver a ciência no Brasil, é começar pela difusão. Obrigada. Muito obrigada. E esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 da tarde. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.